Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a mais um Jogo de Palavra. Estamos em direto dos estúdios de Lisboa e hoje o nosso convidado é uma referência portuguesa cá dentro e lá fora. Um homem dos 5 continentes, Guilherme Farinha. Eu conheço o Guilherme desde o final dos anos 90, quando era jornalista do Record, Futebol Internacional, e lembro-me perfeitamente da entrevista que fiz ao Guilherme, quando o Guilherme tinha vindo da primeira experiência no Paraguai, no Cerro Corá. E eu não quero começar por aqui, porque sei que há toda uma história antes dos anos 90 que está relacionada com o Sporting Clube de Portugal, e que tem uma história com o seu pai. Está ali uma ligação muito forte. Antes de mais, obrigado pelo convite, obrigado pela presença, prazer revê-lo 25 anos depois, um quarto de século depois, estamos na mesma. Um bocadinho mais velho, um bocadinho. Uns pozinhos. Os pós. Mas para perguntar, do que é que retém de alegre dessa sua experiência no Sporting quando era um miúdo? Olha, Rui, em primeiro lugar, sabes que os treinadores de futebol têm sempre uma parte negativa, negativa não, que eu não gosto muito de palavras negativas, gosto mais de... Têm sempre a parte menos forte, menos boa. E eu também tenho a minha, não fui à regra. Atenção, mas todos os treinadores, se há algum treinador que diga assim, não, eu tenho tudo bom, é mentiroso. Claro. É mentiroso. Sim. Todos Todos têm a parte menos boa. Eu também tenho a minha. E qual é a minha parte menos boa como treinador? É ser um sentimental muito grande, ser um romântico muito grande e ter uma sensibilidade muito grande que apanhe tudo, que não me escapa nada. Bem, isto fica interligado à emoção que eu estou a ter neste momento em estar frente a frente contigo depois de tantos anos, porque tu não é só para mim um jornalista ou um homem da prensa, tu para mim és um amigo, que tenho muita consideração e respeito por ti, como tinha pelo teu falecido pai, e como tu provavelmente também conheceste o meu falecido pai. Sim. E já lá vão os dois, Já lá estão os dois, mas os dois estão a cuidar de nós, não há problema. verdade. Olha, eu quase que nasci no Sporting. O meu pai foi viver para a Alameda das Minhas Torres, com a minha mãe, a falecida mãe também, com as minhas irmãs gêmeas, que também foram jogadoras do handball de Sporting e atletismo do Sporting. A minha mãe pertencia ao coro do Sporting. O meu pai foi diretor do handball, foi diretor de ciclismo e foi, no tempo de João Rocha, vice-presidente do Sporting. Naquela altura o Sporting tinha... Agora tem mais. Tinha 50 e tal agora. Naquela altura tinha 23, nos anos 70, tinha 23 modalidades amadoras. Convidaram o meu pai para o futebol, para pôr aquilo na ordem. E o meu pai disse, não, futebol não, porque ponho mesmo na ordem e fica aqui com muitas inimizades e não quero. Então aceitou ficar responsável por todas as modalidades amadoras. No primeiro ano não foi campeão nacional numa, e no segundo ano foi campeão nacional em todas. Em todas. Sério? Sim, em todas. E eu andava no Sporting, naquela altura, no futebol. O meu primeiro treinador foi Mário Relino, que é hoje o sócio número 1 da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. É? Sim, estive agora em Viseu, no Fórum para Treinadores de Futebol. Sim, eu estive com ele. E ainda está bem, graças a Deus. Mas eu estudava no colégio particular. Entretanto fui iniciado, eu era lateral direito. Foi quando o Augusto Inácio jogava de lateral esquerdo. Era. Boa. O Augusto Inácio é mais velho que um ano, ele estava no ano, eu Pois, estava no primeiro ano. Sim, percebo. E havia mais jogadores dessa equipa que depois... Não, era só o que eu conhecesse naquela altura. Mas eu tive pouco tempo. Porquê? Porque as notas negativas, colégio particular, negativas. E o meu pai disse, então vou lá, onde pagar-te num colégio particular? Não é assim tão caro, não é assim tão barato como isso. Conheço a sensação. E eu não te quero jogador de futebol profissional, tu vais ser o que tu quiseres, mas não é jogador de futebol profissional. E o meu pai foi jogador de futebol do Sporting de Tomar. Pronto. E adorava futebol. Portanto, ele sabia da poda. Portanto, para dizer isso é porque...
Certo. Entretanto, eu saí do futebol, que me prejudicou, porque eu estive fora do futebol dos 14 aos 18 anos de idade. Foram 4 anos que são fundamentais para um praticante de futebol. Sim. Perde praticamente a formação toda. Eu, em setembro, ao primeiro passo de atletismo, pista de cinza, no Sporting, no estádio de Alvalade, e eu pergunto ao meu pai, pai, eu posso ir esta noite ao atletismo, fazer lá uma corrida? Bem, o atletismo é amador, vai lá fazer a corrida. Eu fiz 700, não tinha sapatos de bicos, era ténis, na pista de cinza, repara, e eu corro de raiva, pura e simplesmente, corro de raiva, porque eu queria era futebol. E faço um 57,8 aos 700 metros, não foi 700, 1,57,8. Estava o Muniz Pereira presente, o meu grande amigo e professor Muniz Pereira, que pratiquei, graças a ele fazia anos no mesmo dia que eu, 11 de fevereiro, e por 3 vezes fizemos a festa juntos. Foi? Uma das vezes foi quando ganhámos a Taça dos Clubes Campeões Europeus de Cross em Lyon, França. Calhou estarem lá em França? Espetacular. Calhou. E então eu fui fazer essa prova, ganhei a prova, e o Muniz Pereira diz, o menino não se vai já embora, o menino agora vai ali, espera um bocadinho. Apareceu o professor Raimundo Mendes, apareceu o Manuel de Oliveira, apareceu o Manuel Faria, tudo malta fortes do atletismo, e levaram-me junto ao diretor da secção de atletismo, nessa altura, e fizeram-me assinar. O menino vai assinar, depois tem que ter autorização e tal, mas assina já. E fiz 4 anos de atletismo no Sporting. E vivíamos na Alameda das Linhas Torres. Porquê? Porque o meu pai tinha que ir à varanda e tinha que ver o estádio. Se não visse o estádio, não era dia para ele. E assim começou a minha vida no Sporting, não é? Depois pratiquei taekwondo, pertenci à classe especial do taekwondo, fiz luta, fiz quebras na classe especial. Quebras? Telhas, madeiras, etc. Sério? Pois é. Era primeiro depois fiz ciclismo, diretor desportivo do ciclismo, em 84. Mas espera aí. Também não há... várias coisas. E futebol, portanto, 4 modalidades do Sporting. Mas 84 não é o ano de Joaquim Cristina e Marcos Chagas, no ciclismo? Certo. Em 84 foi o único ano da minha vida que eu não estive ligado ao futebol. Em 84, o meu pai diz-me, tu queres... Porque eu adorava ciclismo, atenção. Eu não gostava nessa altura, não é? Não, eu com 7, 8 anos de idade, eu tinha 7, 8 anos de idade, o meu pai era presidente da Associação de Ciclismo do Sul. Depois foi presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo. Fui Alfarinha, antes de entrar no Sporting. Ora, eu lembro-me da equipa toda do Sporting antes do Agostinho, no tempo que o chefe de fila era o João Roque. Sim. Pronto. O João Roque é que trouxe praticamente o Agostinho, que eram muito conhecidos em fisionomia e tudo, cara e tudo, cor de pele e tudo, e da mesma zona. E então depois é que aparece o Agostinho. Quando aparece o Agostinho, o meu pai já era presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo. Aparece o Joaquim Agostinho, e no ano em que aparece o Joaquim Agostinho, com 25 anos de idade... Esse já era... Sim. Aparece o Vítor Rocha, outro grande ciclista, o Firmino Menardino, outro grande ciclista. Pronto. Em 84, mas isto eu tinha 6, 7 anos de idade. Em 84, já eu com 28 anos de idade, o meu pai diz-me, tu queres fazer aqui o ciclismo connosco este ano, sai lá de futebol e vem aqui dar uma ajuda aqui ao... Mas o que é que era o Guilherme? Era o que no futebol? Diretor desportivo. No ciclismo. No ciclismo. Diretor desportivo. Eu conduzia o primeiro carro de apoio. Tinha mãos para aquilo, nem qualquer pessoa que pega num carro e que entra no pelotão a trabalhar num carro de apoio, porque é preciso ter mãos para aquilo. Ciclistas a passarem, claro. Nós já temos que lá ir a fazer apoio aos ciclistas. Sim. É complicado, não é para toda a gente. E é preciso também ter mãos e ser um bocadinho destemido e arrojado. E era coisa, e a adrenalina, eu adoro adrenalina no top, eu adoro. Pronto, então em 84 eu disse, está bem pai, eu vou dar aqui um toque porque eu adoro ciclismo, eu já há muito tempo do ciclismo também contigo, eu vou dar um toque porque vamos ver. Porquê? Também a emoção do Agostinho voltar, depois de tantos anos, claro. Voltar
ao ciclismo português e ao Sporting Raposeira. É verdade. Pronto. Sim. Quando o Agostinho é contratado ao meu lado. O Joaquim Agostinho, pouca gente sabe disto. O Joaquim, hoje estou a dar novidades. O Joaquim Agostinho foi contratado num jogo, num hotel onde o Sporting estava, Clube Portugal, num jogo em que a equipa principal do Sporting Clube Portugal Futebol foi jogar contra o Barcelona. Portanto, havia o Barcelona Sporting. Ok. Perdemos 2-1, o Sporting perde 2-1, gol de Leeds do Barcelona. E o Agostinho foi convidado, sai de França e foi convidado para ir ver o jogo e para estar depois na reunião João Rocha, Fiel Farinha, Guilherme Farinha e Joaquim Agostinho. Na suíte do meu pai, do Fiel Farinha. E Joaquim Agostinho sabia do interesse... Joaquim Agostinho, já estava tudo falado. Era só para marcar os últimos detalhes. Muito bem. Ele estava contente por isso? Estava muito feliz. E como é que ele era? Ele era uma pessoa expansiva que dava a ver que estava contente ou era uma pessoa contraída? O Joaquim Agostinho, só quem não o conheceu. Eu conheci o Agostinho, tinha 6, 7 anos de idade. Depois, passados anos, já eu tinha 28 anos de idade, lidei outra vez com o Agostinho. Foi outra emoção, eu não sei como é que o meu coração aguenta tanto, porque é só emoções, umas atrás das outras, e já tenho 68 anos, mas graças a Deus bem conservados. E sinto-me bem, felizmente. Depois, eu Barcelona, e depois vieram para Lisboa com ele? Não, ficou combinado. O Agostinho, então, ser ciclista do Sporting, chefe de fila, e tínhamos o JN, tínhamos a Volta a Portugal, tínhamos o Tour de France e tínhamos a malograda Volta ao Algarve. Diga-me só uma coisa, o Tour é por culpa da contratação do Joaquim Agostinho? Sim, sem dúvida. Nós vamos, o Sporting Raposeira entra e é aceite nas 22 equipas que participaram esse ano no Tour de France, porque o Joaquim Agostinho está presente no Sporting Raposeira. Nunca seria, o Sporting nunca entraria no Tour de France. Pronto. Tínhamos 3 franceses nessa equipa, o Marcos Chagas era o segundo chefe de fila, tínhamos o Correia, tínhamos o Marta, tínhamos o Zé Amaro, tínhamos uma boa equipa. Eu lembro-me da foto da apresentação, que é o Marcos Chagas e o Joaquim Agostinho, não é? Sim. Na pista de atletismo, antes de um jogo de futebol, ou no intervalo de um jogo de futebol. Sim. Lembro dessa imagem, eu lembro-me bem. Certo. Estava lá o Guilherme Farinha? Sim, eu estive. Nesse ano estive muito dedicado sempre ao ciclismo, sempre. Foi o único ano, mas dediquei-me com alma, porque ou uma pessoa se dedica de alma e coração, e muito seriamente, ou então não se dedica. Claro. E eu disse, não, este ano não é o futebol, este ano é o ciclismo. E então dediquei-me, de facto, com muito boa vontade e com muito respeito. E como é que foi a época desportiva? A época desportiva começou com as, como tu sabes, Rui, começou com... mas eu quero-te contar antes disso, não te esqueças essa tua pergunta. Não esqueço. O meu pai tinha um Mercedes, eu vinha a conduzir o Mercedes de Barcelona para Lisboa, e o Agostinho vinha no seu Mercedes igual ao do meu pai, e ele a conduzir o Mercedes, e eu a conduzir o Mercedes do meu pai. E viemos os dois a picar de Barcelona até Lisboa. É verdade, o que ele conduzia, o Agostinho conduzia carro muito bem. Era? Talvez melhor, porque ele de bicicleta não era muito malabarista com o domínio da máquina, da bicicleta. Como, por exemplo, o Paulo Ferreira, que ganhou a etapa no Tour de France, que é um dos melhores sprinters de todos os tempos. E ele era, talvez, para mim, um dos ciclistas que melhor dominava a bicicleta, de todos os tempos. O Alexandre Ruas também não era mau. E estás a ver, sou do futebol e estamos a falar de ciclismo, engraçado. Ainda bem. Mas isto é bonito, e depois haveria muitas coisas para falar sobre isto, mas pronto. Sobre isto, ou seja, sou um homem de futebol e estou a falar de ciclismo da maneira como estou a falar. Sim. Pronto. E como também poderíamos falar de atletismo, e etc. Já lá vamos. Pronto. Entretanto, viemos a picar e chegámos ali à reta do Cabo, antes de chegar à Vila Franca de Porto Alto. Parámos para nos despedirmos, porque depois ele ia para Torres Vedras, eu ia para Lisboa, e ele disse-me, Farinha Júnior, tu conduzes, mas o que é isto? Tu andas bem, tu também andas bem. E foi uma etapa gira das nossas vidas. Bem, o que é que acontece?
As provas de ciclismo começam a agitar, ou pelo menos a época de ciclismo começa com as provas domingueiras no distrito de Lisboa. Ok. Era o Sporting, Benfica e Lousa, Não sabia. mas ninguém, Engraçado. só 3 equipas. Para ganhar rodagem e para ganhar ritmo para depois para as etapas, para as provas de mais representativas, Claro. e de mais importância No calendário? no calendário do ciclismo nacional e não só, internacional também. Lembro-me várias vezes de várias coisas que se passaram nessas provas domingueiras, porque é só uma prova, sais daqui, chegas aqui e a meta, para te nada, e fazem 200 km, 180 km, 120 km e para. E é só de domingo a domingo, não é? E eles, entretanto, durante a semana fazem quilómetros e A quilómetros treinar, e quilómetros, a treinar. O treinador do Sporting era um senhor do Porto, Emílio Pinto. Emílio Pinto era um treinador. Conheço o nome. Sim, do Porto, era do Porto, não era de Lisboa. Eu faço essas provas todas. Depois há a volta ao Algarve. Ui. E eu estou na despedida, porque eu não fui à volta ao Algarve, graças a Deus que não fui. E estamos na Porta 10A, na mítica Porta 10A do Estádio de Alvalade. Passei, era largo, não sei se te lembras. Lembro, claro, eu não sei. E eu estou-me a despedir, estão as 2 Peugeots, que são os carros de apoio, e depois estava as 2 carrinhas que carregavam as bicicletas, todo o material. Não é? E iam todos depois até ao Algarve, para irem para o hotel no Algarve. Eu lembro-me perfeitamente que estava a despedir-se do Agostinho, o filho do Agostinho, a filha do Agostinho e a esposa. E isto que eu estou a contar foi ao meu lado. O Agostinho despede-se, eu despeço-me do Agostinho, então... Desculpa, Joaquim, então adeus, pá, boa viagem, tudo bem, tudo bem, está bom, Farinha, tudo bem, tudo bem. E entretanto aparece o filho, ele pega no filho, era miudinho ainda, pequenino, ele pega no menino e leva o menino a cara com cara, não é, mas pegando nele, e diz assim, dá cá um abraço ao pai, o Agostinho para o filho, dá cá um abraço ao pai, dá cá um abraço, olha, vou-te dizer uma coisa, coitado do miúdo, ficou assim, era pequenino, dos seus, talvez 4, 5 anos, 6, não sei agora precisar. Não tenho vontade nenhuma de ir para esta volta ao Algarve, preferia ficar aqui. Repara que ele já tinha no seu subconsciente que qualquer coisa ia acontecer. E é um cão que se atravessa, que ele cai, bate com a cabeça no chão, depois há essa história toda que eu agora nem quero contar e nem quero entrar em discussões desse tipo. Havia muita coisa para falar sobre isto. Eu sei. O que é certo é que ele vai para... O Agostinho chega ao Hospital da CUF. O meu pai diz-me assim, eu tinha 28 anos de idade. O meu pai foi formado nos pupilos do Exército. Porque o meu avô morreu na Primeira Guerra Mundial com os gases em França. E a minha avó não tinha capacidade de educar o meu tio engenheiro Guilherme Farinha, que já morreu, que tinha o meu nome, a minha tia Ninita, e o meu pai era o mais novo e teve que ir para os pupilos do Exército. E foi, naquela altura havia o curso Comércio e Indústria, e o meu pai tinha o curso de Comércio e Indústria, mas teve 12 anos, salvo erro, desde pequenino até sair, até fazer o curso, nos pupilos do Exército, que ainda, naquela altura, no inverno, a corneta tocava tatarata, não é verdade? Às 5 da manhã e eles iam tomar banho de água gelada. Portanto, então repara mais ou menos a educação que era o meu pai, a mim e às minhas irmãs, principalmente a mim, que eu era o único rapaz. Pronto. Isto era para te dizer o seguinte, eu com 28 anos, o meu pai era um menino, não era o meu nome, não era Guilherme, era um menino. Está ali um homem nos cuidados intensivos, chamado Joaquim Agostinho. Eu tenho que ir para a volta à Colômbia, porque já temos o contrato com a volta à Colômbia, com o Sporting, eu tenho que ir com os ciclistas. O Marcos Chagas aí passou a chefe de fila. Eu tenho que ir para a volta à Colômbia com ciclistas, com a equipa. Sim. Foi lá que a equipa soube da morte do Joaquim Agostinho, na Colômbia, não.
Não, então o Agostinho morre, teve um acidente e não voltou ao Algarve com a equipe toda. Eu sei, mas morreu dias depois. Sim, desculpa, morreu. 11 dias depois. Exatamente, portanto o Sporting estava na Colômbia. 11 dias depois. Portanto, o seu pai estava na Colômbia. Estava na Colômbia quando há a morte do Agostinho. Claro. Com os ciclistas, com os colegas todos. Pronto. Quem é que dá a notícia? Foi muito, foi uma olha, mas deixa-me continuar. Claro, desculpa. Eu estava, desculpa, Rui. Oh. Ele diz-me, o menino é o responsável, porque ali porque vai haver muita confusão aqui, o menino já está a avisar que vai haver aqui muita confusão. E vai haver muita gente a querer entrar naquela cuidados intensivos, para tirar fotos, para etc, o Agostinho. Não pode ser. E o menino vai ser o responsável. E se houver uma fatalidade ao Agostinho, o menino vai ser o responsável pelo velório, pelo sítio onde se vai fazer a última despedida ao Agostinho, etc. Tudo. Tinha 28 anos de idade. Eu posso te dizer que eu, nesses 11 dias, emagreci 8 quilos. Não comi. Sempre lá no hospital? Não comia e não dormia. Não comia e não dormia. Mas a mulher do Joaquim Agostinho podia entrar no A mulher do quarto. Joaquim Agostinho, a minha falecida mãe, Marília Farinha, que não abandonou a esposa dos senhores do Agostinho. Estava também uma grande amiga nossa, que é Matilde Pereira, que era fadista, que cantava muito bem fado, que era muito amiga nossa, muito amiga do Agostinho e da família do Agostinho. Estava a sobrinha do Agostinho, a Cristina Agostinho, também. Pessoas muito, muito, muito chegadas. E os diretores todos do Sporting, e o seu Dr. Artur Lopes, que também não abandonou nunca e sempre a par de tudo. Eu posso dizer que houve um senhor que tentou arrombar a porta e eu apanhei-o nessa altura, onde ele queria arrombar a porta e era a enfermeira, ia ele, ia tudo, porque queria à força entrar lá dentro nos cuidados intensivos numa altura de silêncio e de tranquilidade, claro. Não havia ninguém, por final da noite, e eu dei-me conta, e eu saquei-o cá para fora, e ele tentou ter um gesto assim um pouco. Ora, eu nessa altura, primeiro de taekwondo e cheio de força eu estava bem nessa altura, não é? Eu sei que lhe dei um golpe, pronto, e ele foi pelas escadas abaixo e eu matando, é verdade. Ele disse, tu desaparece-me daqui, tu nunca mais quero ver a tua cara. E ainda tive mais algumas cenas, mas graças a Deus, tudo, pronto, a única coisa que foi a morte, de facto, de desligar a máquina, porque do Agostinho estar 11 dias a lutar para nada, coitado. Depois foi a Basílica da Estrela, orientar e organizar que todas as secções do Sporting, as 23 modalidades do Sporting, menos a do ciclismo, porque estavam na Colômbia. Estavam na Colômbia fazerem a honra de estarem junto ao corpo do Agostinho na Basílica da Estrela. Fui eu que organizei primeiro esta modalidade, depois esta. E quantos milhares de pessoas cá fora? Temos a Amália Rodrigues, talvez. Eu nunca vi tantas pessoas juntas para um funeral como o do Agostinho. Eu vou-te dizer que iam 2 carros fúnebres, o Agostinho ia num deles, com a família, muitas flores, e havia pessoas. Nós demorámos 6 horas a sair da Basílica da Estrela até chegar ao cemitério onde foi sepultado o Agostinho. Eu quase caí para dentro da sepultura, porque havia tantas pessoas a quererem ver, que eu quase que caí para cima do Agostinho, repara bem. Eu ia logo, o meu carro era logo o que estava atrás, não é? Nós tivemos que parar várias vezes porque haviam pessoas deitadas da estrada que não deixavam passar o carro. Não deixavam passar os carros. E nós tínhamos que parar, porque senão passávamos por cima das pessoas. Porque durante o caminho, durante o trajeto eram tantas pessoas, então em Torres Vedras foi uma coisa... Claro. Bem, é algo que me fica sempre, até também que eu vou para a Quinta das Tabletas, não é? Depois ficará sempre na minha recordação. Tinha muito mais histórias a contar do Agostinho, tinha muito mais coisas a contar do Sporting e ciclismo, mas parece-me que sobre o ciclismo, penso eu que ficamos por aqui. Mas, entretanto, se quiseres mais alguma pergunta... Não, tenho a pergunta, vamos passar um ano para a frente, avançar um ano, e Carlos Lopes bate o recorde em Roterdão.
Sim, E o Guilherme Carlos Farinha Lopes. estava lá como... Eu estava como colega, porque eu fazia atletismo no Sporting nessa altura. Estava... Mas correu também? Não. Então, como colega, o quê? Eu era atleta de 800 e 1500 e ele era atleta, ele era, eu era meio fundo e ele era fundo, 5.000, 10.000 maratona. E quem é que participou do Sporting nessa Carlos corrida? Lopes só Carlos Ok. Lopes, só Carlos Lopes. E era costume o Não, Guilherme e eu outras... acompanhava o atletismo, eu acompanhava o ciclismo, eu acompanhava o handball, eu acompanhava o basquete, eu acompanhava o hockey patins, eu acompanhava tudo e conheci. Eu vivi a contratação por exemplo, do Ramalhete e do Livramento para o Sporting, que o meu pai foi roubá-los ao Benfica. Eu vivi isso, foi no escritório do meu pai. Bem, Rui, vamos lá ver se nós nos entendemos. Eu agora ouço falar, com todo o respeito, esta malta toda do Sporting. Eu não acredito que haja sportinguistas, eu não escondo, eu não acredito que haja sportinguistas que conheçam tanto o Sporting como eu, porque eu estive em todas. Eu sabia no estádio José Alvalade, quando no inverno chovia. A pista do atletismo de Tartan, quem a colocou foi Fiel Farinha. Eu sei perfeitamente, e por aí íamos à luta grego-romana, que também tínhamos bons lutadores na luta grego-romana, ao boxe, tínhamos ginástica, com o professor Reis Pinto, que era o máximo da ginástica, tínhamos 20.000 ginastas, 20.000, o estádio de Alvalade, às 6 da tarde, não havia sítio para estacionar o carro, Rui. Não havia sítio para estacionar o carro. Porque entravam a partir das 5 até às 9 da noite, estavam dentro daquele estádio a praticar desporto para cima de 25.000 pessoas. Era uma loucura, não havia sítio para estacionar o carro. Diga uma coisa, era uma na vida. final da Taça dos Campeões de 77, toque em patins, o Guilherme estava na nave de Alvalade? Estava na nave de Alvalade, estive em Valladolid quando o Sporting aquilo estava apertado e o meu pai desmaiou, quem pegou no meu pai, que não deixou o meu pai cair para o chão foi a Magi, a filha de João Rocha. Foi a filha de João Rocha que aguentou o meu pai, o meu pai desmaiou. Isso é a primeira mão? Sim. E a segunda foi cá? Exato. Isso é um grande feito. O Livramento, que era do Benfica, Sei. e eu também estou em toda a situação do Livramento como jogador e depois como treinador, que ele foi treinador também. Sei. E também ganhou uma prova europeia como treinador, pelo Sporting. Como estás com os campeões europeus. Também ganhou. Então o Livramento disse ao meu pai, e disse aos sócios, e disse ao Sporting, eu estive no Benfica tantos anos para ganhar uma taça dos campeões europeus e não consegui. Porque era sempre o Bordeaux a ganhar as taças. Era? Sim, do Noguete. Era sempre o Barcelona que ganhava. O Barcelona, ok, está bem. Certo. Okay. E o Benfica não conseguia ganhar, e afinal e perdia. Eu tive que vir para o Sporting, palavras do nosso falecido e querido António Livramento, eu tive que vir para o Sporting para ser campeão europeu de clubes. Pois, E ganhou a taça dos campeões europeus. Era o Ramalhete, o Rendeiro, o Sobrinho, era o a Xana, seleção nacional, era Ramalhete, Sobrinho, Rendeiro, Xana e Livramento. Era a seleção nacional. Treinador, Trocado Ferreira. Mais alguma pergunta, faz favor. Não, do Agostinho, do Carlos Lopes. Não, mas espera, agora, Sim. Agora que falámos de Livramento, Sim. E já que me falou do Agostinho e daquela prova de esforço, digamos assim, de Barcelona para Lisboa de carro, tem alguma história também mais humana com o Livramento do que o hoquista em si? O António Livramento era uma pessoa muito gira, com um penteado muito giro, com as camisas brancas abertas, com uma corrente de ouro bonita, tinha uma voz grossa. E o António Livramento, eu fiz vários jogos e acompanhei vários jogos nacionais e internacionais do Sporting. O António Livramento como jogador e depois o António Livramento quando passa para treinador. Há a reunião com o meu pai e o António Livramento pergunta ao Fiel Farinha: Sr. Fiel Farinha, o senhor o que é que quer fazer eu como treinador do Sporting aos Patins? O meu pai disse: quero que ganhes. O Sporting compete sempre para ganhar. Então o senhor Fiel Farinha quer que o Hockey Patins continue a ganhar. Sim, claro. Por isso é que eu te escolhi como treinador. Tu sais de jogador, que és o melhor jogador do mundo. E já ganhaste a taça dos campeões europeus como jogador. E agora quero que ganhes como treinador. Okay. Sim, senhor Fiel Farinha. Então, olha, o senhor Fiel Farinha, para ser campeão connosco no Sporting, no Hockey Patins, o senhor Fiel... Eu não posso dizer a palavra. Ele bate assim com a mão
ao meu pai, eu estava ao lado. Então o seu Fiel Farinha tem que, como que, pagar. Claro. Não diga a palavra. Tem que pagar. Tem que investir. Quer este atleta, quer este. Se é esses os atletas que tu queres e que tu me garantes que com esses atletas és campeão nacional, vamos buscá-los. Por aí foi buscá-los. O meu pai foi buscar o António Livramento e o Ramalhete ao Benfica. Em handball, para ser campeão e ganhar os 4 anos seguidos, o Matos Moura, treinador, seguidos no Sporting, foi buscar o João Gonçalves do Benfica ao Sporting. O Sacadura e o Zé Manuel ao Belenenses ao Sporting. O Miranda, que era do Benfica, para o Sporting. Quer dizer, o meu pai foi buscar os melhores jogadores todos do Sport, do Benfica, do Belenenses, do Porto, etc. O ABC. E foi campeão nacional, ganhou 4 anos seguidos. Mas porque o meu pai era sportinguista, mas era ambicioso e tinha o que nós, penso que Sporting, e não quero faltar o respeito a nenhum clube nacional, claro, atenção, sim. mas não, Sporting quando competimos é para ganhar. Pronto, é para ganhar. E o meu pai conseguiu. Tinha a melhor equipa de handball, tinha o melhor equipa de atletismo de pista e de corta-mato, tinha a melhor equipa de basquete, tinha a melhor equipa de tiro, de ping-pong, de hóquei, de ginástica, saraus de ginástica espetaculares no pavilhão, por exemplo, no pavilhão Carlos Lopes, no Eduardo VII, onde assisti a vários. Uhum. O Sporting foi e é, para terminar com a conversa, o Sporting foi e é o melhor e o maior clube eclético do mundo. Não é o Barcelona, é o Sporting. Pronto, terminou a conversa. E agora voltamos ao Carlos Lopes, 85, o Carlos Lopes, ora bem. O Carlos Lopes aparece no Sporting para o atletismo. O Carlos Lopes jogava muito bem futebol. Jogava muito bem futebol. O Lopes era do Lusitano de Vila de Moinhos. O Anacleto Pinto ajuda, que era do Benfica, era atleta do Benfica também, de fundo, ajuda também o Carlos Lopes a vir. O Carlos Lopes era do Sporting, veio para o Sporting. Aí, pronto, o Muniz Pereira era o treinador. Eu também já lá andava no atletismo. Eu, antes de conhecer o Carlos Lopes, conheci a esposa do Carlos Lopes, que era minha amiga, que era a Teresa Lopes, também era atleta do Sporting, atenção. Era atleta do Sporting, a Teresa Lopes, sim. Ela fazia meio fundo, 400, 800, não era nada de fundos. Nós fazíamos fundo, mas era corta-matos e provas de estrada para ganhar fundo no início da época. Depois entrávamos na especificidade nossa, que eram as provas mais explosivas, que eram os 400, 800, 1500. Não é? Pronto, meio fundo. Hoje as 400 hoje já é considerada, não meio fundo, mas velocidade prolongada, não é? Pronto. Entretanto, eu criei uma certa amizade com o Carlos Lopes, o meu pai também, e com todos, mas porque o Lopes veio da terra que era a minha falecida mãe, Viseu. O Carlos Lopes teve uma lesão grave no tendão daqueles, era para desistir. Eu e o meu pai não deixámos que isso acontecesse. Um dia até o Carlos Lopes disse para a televisão, para uma rádio, programa de rádio, que quem o salvou, que quem o aguentou foi o meu pai, que agarrou-se a ele com unhas e dentes, e com fisioterapeutas, etc., médicos, etc., para lhe se tratar disso, porque era uma lesão muito aborrecida, que aparece muito frequentemente nos atletas de fundo, na zona do tendão daqueles. Recuperámos o Carlos Lopes que fartou-se ganhar provas, campeões nacionais de corta-matos, de estrada, não sei o que é, e vai a Roterdão, à maratona. Eu lembro que não chovia, a temperatura era relativamente amena, e quem foi a Roterdão foi o professor Muniz Pereira, foi a esposa de Teresa Lopes, e foi o Guilherme Farinha, e foi o Carlos Lopes. E eu, o Muniz Pereira sempre muito perto do Lopes, a acompanhá-lo, eu não tanto, mas acompanhei com muita atenção, e com a Teresa Lopes, o Carlos Lopes voou. Fez uma maratona espetacular. Bateu o recorde que é mundial? Não, recorde europeu. Europeu, ok. 1h07:11, salvo erro, foi assim, 2h07:11, salvo erro, foi assim uma coisa. Já lá vão muitos anos, também não me posso lembrar de tudo, mas salvo erro, mas pulverizou de facto o recorde. E acabou muito bem. Mas o Carlos Lopes era um rapaz que falava comigo, agora não.
Falo mais eu com a Teresa do que propriamente com o Carlos Lopes. Mas o Carlos Lopes, eu até se calhar sei porquê. Mas sou amigo dele e gosto muito dele. Preocupei-me quando ele teve um bocado adoentado, com algum problema na garganta. Preocupei-me, sinceramente me preocupei. O Carlos Lopes era um atleta, por exemplo, eu sou amigo do Fernando Mehmed, que bateu o recorde do mundo dos 10 mil metros. Exatamente. Em Estocolmo, na Suécia, em que o Fernando Mehmed faz os últimos 400, depois de fazer 9.600 metros, faz os últimos 400 metros, a 25ª volta, para 51 segundo. É de loucos. É de loucos. Ele voou. Ele à entrada, à entrada para a última volta, ele vai com o Lopes pegado a ele. É claro, o Mehmed muito mais explosivo vai-se embora e o Lopes ficou, quer dizer, continuou no ritmo dele. Mas repare que o Fernando Mehmed bate o recorde do mundo em Estocolmo dos 10 mil metros, com uma marca espetacular, e na mesma prova o Carlos Lopes também bate o recorde do mundo. É sério? Bateram os dois. Os dois. Só que o Mehmed ficou com o recorde do mundo, porquê? Porque ganha a prova. Claro, exato. Pronto. Foi dois atletas do Sporting com a camisola do Sporting. Pois, claro. Pronto, ora bem. O Carlos Lopes era diferente do Mehmed. O Mehmed era mais cuidado, a esposa da Dona Alzira, que também a minha amiga conhecia muito bem, que trabalhava nas secretarias do Sporting, sempre com muito cuidado com ele, etc. E o Mehmed era muito mais cuidadoso, o sapato, tudo ao pormenor. Carlos Lopes era diferente. O Carlos Lopes era para aquecer, massageei ao Farinha, que várias vezes eu o massagei, portanto, para o Roterdão, numa amendoeiras em flor, lá embaixo do Algarve, ao Farinha dá aí um toque. E então o Carlos Lopes era um rapaz que era vamos competir, é para aquecer, é para ganhar, isto é ir para a frente e acabou a conversa. E depois mas eu como qualquer coisa e bebo um pouquinho de vinho se for preciso, e é qualquer coisa, como não há aqui grandes dietas nem nada, porque a minha cabeça está para ganhar. Isto era o Carlos Lopes. Isto era o Carlos Lopes e foi o que foi no atletismo mundial, não é? Claro. Tivemos no Sporting grandes atletas mundiais em todas as modalidades, ou quase todas as modalidades desportivas, que eu muito me orgulho. E eu vivi tudo isso. E agora, finalmente, é o futebol. Sim. Vamos à minha paixão. Paixão. Ao final de contas, vamos à minha paixão, não é? E para falar das aventuras mais estrambólicas no estrangeiro, eu lembro-me de algumas no Paraguai, porque, como disse no início, era jornalista do Record e entrevistei o Guilherme Farinha, se não me engano, 3 vezes, 2 em ressacas de Paraguai, portanto, quando o Guilherme vinha das férias, e outra da Costa Rica. Eu lembro que na primeira vez que esteve no Paraguai foi ao abrigo de um acordo com o Sporting Clube Portugal, o Cerro Corá, e que dessa fusão, desse entendimento, veio o César Ramírez, que eu lembro que era um jogador paraguaio com grande potencial, que jogou na mesma equipa com o Simão Sabrosa, não? E o Edmilson, não é? Tenho essa ideia. Mas queria saber os contornos desse empréstimo do Guilherme Farinha para o Paraguai e como é que foi empréstimo no sentido de colaborar com o Sporting lá fora e como é que foi entrar numa realidade no mundo paralelo, não é? Porque o Paraguai na altura, em 1997. 97. Como é que era? 1997. Como é que era tudo, não é? Sim. A informação... Quem é que conheceu Farinha? Ninguém. Farinha? Guilherme Farinha? Ninguém. Como treinador, pouca gente me conhecia. Quem é que apostou em si, então, para o Paraguai? Eu estava vindo primeiro o Sporting Clube Praense, que salvei o Praense da descida, com 14 jogadores, e desses 14 jogadores, 4 eram júniores, nas últimas 5 jornadas, e salvei o Praense da descida. Depois fiz o segundo ano do Praense, estávamos bem, estávamos de segundo, terceiro, fomos ganhar ao Barreirense 2-0 do João Paulo, do meu amigo João Paulo. Por acaso vou tomar um café um dia destes com ele, porque é meu amigo de coração. E é um rapaz que eu tenho muita consideração e estima. O Barreirense portanto, o Barreirense é a mãe do Praense. Portanto, e o Praense foi lá ganhar 2-0. Okay.
Mas depois eu tinha jogadores dos Açores, do continente, da Guiné-Bissau. Houve ali assim um mau ambiente e eles não se davam bem uns com os outros. Eu tentei agarrar aquilo, mas eles não entenderam. Mas isso, eu estava a caminho que eles entendessem. Pois. E há uma reunião da direção do Praense e o diretor desportivo, que eu não vou dizer o nome. O diretor desportivo diz-me: professor Guilherme Farinha, diga-me, faz favor, a sua metodologia de treino. Como? A sua quê? Mas qual é a sua metodologia de treino? Sim senhor, a minha metodologia de treino. Olha, ficamos assim, Sr. Presidente, amanhã vou-me embora, prepara aí o chequezinho, já não sou treinador de Praense. Por causa da metodologia de treino. Não tenham paciência para essas coisas, não é? Venham cá com essas conversas, pronto. No dia seguinte estava a salvar o Sporting da Horta. Okay. Pronto. Salvei o Sporting da Horta, regresso a Portugal e estou sem equipa. Porque parei ali um momento. Depois dos Açores. O Carlos Janela, meu amigo, o meu querido amigo de infância, Luís Norton de Matos, o atual treinador do Tirsense, que eu muito gosto dele e conheço a família toda do Luís Norton de Matos, toda a Norton de Matos, eu conheço a família toda, são meus vizinhos, e que muito os considero e respeito. O senhor Presidente José Roquete e o senhor Vice-Presidente Simões de Almeida chamam e dizem: o Farinha é um rapaz, já fez isto e aquilo, já andou por aí, é um rapaz sportinguista. O Cerro Corá está a precisar de um técnico. Não está aí ninguém com o perfil para ir para o Paraguai. Aquilo já desceu, o Cerro Corá já desceu. Estão em último, já desceu. Já terminou o torneio de abertura, vai começar o torneio de clausura. Convidar o Farinha. Chamem o Farinha. Chamam, fazemos uma ou duas reuniões e disse: o Farinha, vais mesmo. Se quiseres ir, eu vou, não tenho problema nenhum. Eu nunca tive medo de retos. Nunca me fizeram temblar os retos. Não é? Disse: sim senhor, vamos lá. Então. Era onde? Era em que cidade? Assunção. Era mesmo Assunção. Okay. No bairro de Campo Grande. Okay. Estádio General Rodrigues. Estádio General Rodrigues. Estavam conectados com os militares. E foi fácil com o exército. A adaptação? Como? Foi fácil a adaptação? Foi extremo. Eu adapto-me facilmente às circunstâncias e já percorri 4 continentes e países, sei lá, e já conheço quase todo o mundo e nunca me perdi, felizmente. E adapto-me, tenho essa facilidade de me adaptar facilmente às circunstâncias, ao meio ambiente, à cultura, a tudo. E nesse Cerro Corá estava o César Ramírez, era? Não, César Ramírez já tinha saído para o Sporting. Já tinha saído. Não sabia disso. Okay. Eu chego ao Paraguai, tive a sorte de ter, porque geralmente é uma semana, tive a sorte de ter, nesse abertura-clausura, nesse tempo de abertura-clausura, entre abertura-clausura, tenho sorte de ter um mês para preparar a equipa. Boa. A equipa estava de último, tinham 2, em 12 equipas. O senhor Presidente, licenciado Carlos Pérez Garay, excelente pessoa, excelente Presidente. Se eu tivesse presidentes como tive no Cerro Corá e na Liga Deportiva Alagolense, com respeito por todos que eu tive, eu era campeão nacional em todo lado. E eu sei porque é que estou a dizer isto. Diz-me: mister, professora, vamos lá ver isto. Olha, nós já descemos. Eu quero que o meu amigo fique aqui 4 anos. O meu amigo, 2 anos, é para preparar a equipa para subir outra vez. Ainda tem 2 anos para subir outra vez. E depois tem 2 anos para estabilizar o Cerro Corá na primeira divisão. Isso é um trabalho que o senhor tem que fazer. O outro trabalho que o senhor tem que fazer é responsabilizar-se e organizar e responsabilizar-se por toda a formação do meu clube. Por todas as equipas, desde as escolas até à sub-22. Não era sub-23, sub-22. Sim, senhor Sr. Presidente. O senhor é para o Hotel Internacional, que é já aí ao lado, subi 305, o seu carro está na garagem, aqui estão as chaves. Deu-me um telemóvel, daquela altura era um telemóvel claro. muito grande. Lembras-te? Claro, não lembro. Pronto.
E eu perguntei ao Presidente, Sr. Presidente, e não há documentos deste torneio de abertura para eu dar uma vista de olhos, para ver como é que isto é e tal? Bem, tenho aqui este dossiêzinho, que se faça favor de o levar e ler. Eu fui para a suíte 305. Que horas é que é o treino? O treino geralmente é às 8 da manhã, que inicia às 8 da manhã. Muito bem, sim senhor. Eu fui para a suíte, bem, fui jantar, depois de jantar vim para a suíte novamente, regressei antes de dormir. Dei-me a vista olhos daquilo e disse, isto está mesmo mal, espera aí, isto, se nós no torneio de clausura perdermos um jogo e empatarmos outro, descemos. Isto a coisa de facto está complicada, está o Olímpia, está o Cerro Porteño, está o Luquenho, está o Libertar, estão as duas equipas que estão a lutar para não descer. Isto de facto está complicado, porra, então, vamos lá ver, mas ainda não descemos. Bem, o primeiro dia, metade da equipa atrasada, eu arranco a caminhoneta com metade da equipa. No segundo dia, também 3/4 da equipa, ainda faltavam 5 ou 6 a hora sai, e ao terceiro dia já está a equipe toda. Falei com a equipe toda, disse o que tinha para dizer, ao meu jeito. Trabalhámos muito. Não te vou dizer o quê e que qualidade ou quantidade. Não te vou falar sobre a qualidade de treino e o que é que fizemos no treino e as palavras e as mensagens que eu lhes passava aos jogadores. Reparei que havia jogadores com 1,85 m e 1,90 m que tinham por cima de 100 kg de peso e que tinham gordíssimos e que davam um mau ambiente. Fora. Comecei a ver os miúdos. Fui buscar miúdos de 16 a 17 anos, um deles o Roque Santa Cruz. 16 anos de idade. Sim, 16 anos de idade. Roque Santa Cruz. Venha cá o Roque, venha cá o menino, venha cá para o pé do Farinha. Fui buscar mais 3 ou 4, meninos de 16 a 17 anos, com talento, jovens, com ambição. Disse, pronto, esta é a equipa que vai lutar e vamos lá pegar nisto. Primeiro jogo, Estádio Nacional Defensores de El Chaco, Assunção. Guarani 4, Cerro Corá 0. Disse, então trabalhamos bem, veja a equipa bem, veja que a equipa está a andar. Perdemos por 4, podíamos ter perdido por 8. Ainda nos mandaram umas bolas ao poste e à barra. Mas o que é isto, pá? Falei com eles, com os rapazes. E sabes o que é que aconteceu, Rui? Eu vou-te dizer. Ganhei 14 jogos seguidos. Ganhámos a liguilha toda. Apurados para a liguilha, ganhámos a liguilha, ganhámos a meia-final. E fomos para a final com o Olímpia e fui vice-campeão. E fui técnico revelação do ano. E não desceram. Fomos vice-campeões e não descemos. Ganhámos o torneio regular, portanto, muito afastados de todos os outros. Ganhámos. Ganhámos ao Olímpia, ganhámos ao Cerro Porteño, ganhámos a todos. E então, olha, técnico revelação, e é quando começa-se a falar em todo lado, na Liga Paraguaia de Futebol, o Dom Oscar Harrison, os seus assistentes, diretores, os periodistas, jornalistas, os periodistas. Começou-se a falar que Guilherme Farinha não era nessa altura para selecionador, porque depois veio o convite para selecionador. Já vamos. Sim. Pronto. Veio sim para treinador, selecionador das sub-17, sub-20. Camadas jovens, certo? E disse, não, Cerro Corá. Fico Cerro Corá. E técnico de revelação. Foi assim. E como é que estava a falar desse convite para selecionador dos AS, apareceu quando? Sim, isso foi interessante, porque depois, em 99, eu fiz vice-campeão em 97, vice-campeão em 98, depois fiquei para 99, porque lá começamos em janeiro, terminamos em dezembro. Pronto. Tive a honra de ter a visita de Luís Altão Matos, que eu sou vice-presidente, e com a senhora doutora Teresa, doutora Teresa, que nos foi visitar ao Cerro Corá. E estavam muito satisfeitos com o nosso trabalho, não é? Tive a honra de receber o nosso querido amigo José Manuel Delgado. E recebemos com muito amor e carinho. E ele foi para fazer um trabalho ao Cerro Corá e aproveitava fazer também um trabalho do jogo Paraguai-Argentina. O treinador, selecionador Paulo César Carpagiani, brasileiro, não queria lá ninguém porta fechada e queria o Cerro Corá porque gostava do Cerro Corá. Disse, para a Argentina a Argentina deve parecer o Cerro Corá a jogar. Tal, rápidos, explosivos, contra-ataque, tal, porque tem respeito pelo Paraguai.
Então pediu-nos para irmos lá, à porta fechada. E o delegado disse, Farinha, tens de meter lá dentro, então, mas como é que eu vou ficar cá fora? Então como é que eu quero assistir ao jogo de treino? Claro. Veio connosco e sentou-se no banco e viu o jogo todo. E viu o jogo todo e viu o Cerro Corá a ganhar 2-0 ao Paraguai. Sério? Sim. Aquilo ficou muito tremido, sabes? Mas depois, por acaso, no jogo, o Paraguai ganhou 2-1 à Argentina. Okay. Felizmente ganharam 2-1 à Argentina. Que é a qualificação para o Mundial 2002. Exato. E depois, porque é que o... Depois, em 99, não sei se tu te lembras, um querido amigo, Rui, não sei se te lembras, em 99, havia um general, que era o general Lino Oviedo, que tinha sido presidente do Cerro Corá e era o presidente honorário do Cerro Corá. E queria ser presidente da República do Paraguai. Uhum. Mas naquela altura, o presidente era o Arganha e o vice-presidente Grado. Dom Grado. Era um presidente e vice-presidente da República. Assassinaram o Grado. Grado. Saiu de casa, havia as lombas, o carro para por causa da lomba, e quando o carro para, limparam o guarda-costas, o condutor, o vice-presidente, mataram tudo. Ora, o povo e as pessoas, por política, não me quero meter muito nisso, como deves compreender, mas começaram a dizer que quem mandou matar o vice-presidente do Paraguai, e depois de seguida e o Arganha, tinha sido o Lino Oviedo. Uhum. E prenderam o Lino Oviedo. E o Lino Oviedo teve que ir para o Brasil. E depois voltou e entregou-se. Disse, eu não tenho nada aqui para o Brasil. Eu entrego-me aqui porque eu não fiz nada e não mandei matar ninguém. E nós íamos visitar até o Lino Oviedo, ao quartel, onde nós até treinávamos. Okay. Porque treinávamos a 5 minutos do nosso estádio, okay. O Andrés Rodrigues. Estádio General Andrés Rodrigues. E o Lino Oviedo, claro, estava limpo. Só o que acontecia em 99, no treino de abertura, quando nós íamos jogar a qualquer lado, era pedras, era tiros, pedras para a caminhonete, assassinos. Conotados com o Lino Oviedo. Então o Pérez Garay diz assim, olha, a prova, olha, eu fui ao funeral da tua mãe e não quero ir ao teu funeral, porque a minha mãe faleceu quando eu estava no Paraguai. E não fui ao funeral não vim ao funeral da minha mãe. Sim. Isso é outra história. Okay. Para outra altura. E também não fui ao funeral do meu pai. Estava eu na Guiné-Bissau, em África. Fiquei para outra história, para outra altura. E então ele disse-me, tu vais-te embora. Vais para o Sporting, regressas ao Sporting. Porque não quero uma bala perdida e não quero, nem pensar. Sim. Entretanto, a Liga Deportiva Alagoalense da Costa Rica, o senhor presidente arquiteto Rafael Solis Zaladon, já falecido, grande presidente, se todos os presidentes fossem como esse homem, eu era campeão nacional em todo lado, tu tens dúvidas. Eu depois explico-te porquê. Falam com os presidentes, os dois, não é? E dizem sempre, Pérez, você tem um jogador, Carlos Alberto Gonzalez, muito bom, nós gostaríamos de o contratar e tal, mas eu também precisava de um treinador. Atenção que aquilo que eu vou dizer está escrito. Aliás, há pessoas testemunhas que já viram isso e lá já leram isso. Atenção. Está escrito. E está muitas coisas escritas do Pérez Garay para o Roquete. Também a meu respeito. Certo? Sim. Para o Sporting. Se o Roquete, mas Farinha, não tinha empresário. Não. Entretanto, mas toda a gente me deu os parabéns do Sporting. Atenção. Sim. Pronto. Entre eles, um grande grito que me fez e um grande abraço, que é, como é que chama, do Sporting, que amigo dos meus pais, e a irmã era ministra de... Diz-me lá, ajuda-me o nome. Já me veio o nome. Um grande homem que esteve na televisão também a comentar o Sporting, etc. Que me fez uma grande festa no final de um jogo Sporting Académico, eu lembro. Então... Vai para a Liga Alagoalense. Que precisamos de um treinador. E o Pérez Garay diz, o senhor presidente, o senhor arquiteto precisa de um treinador. Preciso, não tenho treinador. Fiquei sem treinador.
Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, arquiteto, e o senhor faça o que quiser. Eu tenho o melhor treinador do mundo. Como? Eu tenho, neste momento, um português que é o melhor treinador do mundo. Epá, então, e como é que chama? Guilherme Farinha. Não conosco. Quem é que me ia conhecer? Não conheço, mas conheço eu. É o melhor treinador do mundo. Mande-o já. E então eu fui com o Pérez Carlos Alberto Gonzalez. O Carlos Alberto Gonzalez não ficou porque o Pérez Garay pediu bastante dinheiro. E eu viajei, fui para a Liga, tive 11 dias na Liga. Havia 45 pretendentes. Entre deles, depois ficaram só 5. E desses 5, um deles era o Guilherme Farinha e o outro era o Filipovic. Ok. Pronto. Sim. Tudo votou, dos 12, a junta diretiva da Liga Deportiva Alagoense, 12 elementos. O presidente, em caso de empate, vale a dobrar. Okay. Votaram 9 a favor e 3 contra. Os 3 contra foi, quando eu fui campeão nacional, foram os primeiros a abraçarem-me. É sempre assim. Então eu fui para a Liga, 11 dias, esperei 11 dias e disse ao Sr. Presidente: Sr. Presidente, estou farto de estar na Costa Rica, muito bonito, muito lindo, mas ou se resolve hoje quem é o senhor treinador da Liga, ou o senhor pega amanhã, compra um bilhetezinho, regressa ao Paraguai. E ele assim foi. Assim, mas não, vai-se resolver hoje. Junta diretiva, vamos reunir, vamos votar. Eu estou no hotel, aparece a minha imagem, futuro treinador português, Guilherme Farinha, treinador da Liga Deportiva Alagoense. Passado meia hora era champanhes, era isto, era aquilo, eram os presidentes, era toda a gente e tal. A Liga Deportiva Alagoense é um dos maiores clubes da Costa Rica com 1.500.000 aficionados. Sim, eu sei. Pronto, muito grande. Eu assinei contrato. O meu contrato demorou 2 minutos a fazer-se, rápido. E eu sou campeão nacional e depois sou bicampeão nacional. Depois, bicampeão, não sei. Ao ser bicampeão nacional, em 2001? No 99, 2000, 2000, 2001, ao ser bicampeão nacional, eu vou à Costa Rica visitar o Carlos Pérez Garay. Não, vai ao Paraguai. Desculpa, vou ao Paraguai visitar o Pérez Garay. Por acaso até lhe ofereci a minha primeira medalha de campeão nacional ao Pérez Garay, porque ele diz-me, quando eu estava a entrar para o avião: tu num clube de bairro com 200 sócios no Cerro Corá foste vice-campeão, tu vais para um grande clube da Costa Rica, vais ser campeão. E isto bateu-me aqui na cabeça. Sim. Toda a viagem a bater-me na cabeça. Eu disse: eu vou ser mesmo campeão. Eu não posso defraudar essas pessoas que confiam em mim. Claro. E então eu sou campeão, sou bicampeão, vou oferecer a medalha, não venho a Lisboa, vou oferecer a medalha ao Pérez Garay. Ele ficou muito emocionado. Aparece Tiro Direto, programa Tiro Direto, no meu hotel, uma pequena entrevista, e à noite é convidado para ir ao Tiro Direto. E fui ao Tiro Direto, os grandes colegas teus, sim. grandes homens da prensa paraguaia, e dizem-me: tu és candidato a selecionador nacional de Paraguai. Já não havia Carpegiani no... Não, estava lá? Não, já tinha saído. Portanto, o lugar estava vago. Estava vago. Para o Mundial 2002. Coreia e Japão. Ok. E o que é que se passou? E ele Eu digo isto porque temos que ser breves, estamos quase a acabar. Sim, então vamos acabar. E ele diz, porque ficávamos aqui toda a noite, e ele diz: olha, temos 3 candidatos: Bianchi, do Boca Juniors, Maturana e tu. Mas tu estás em primeiro. Maturana. Falámos do Maturana há pouco tempo. Sim. Verdade. Pronto. Verdade. E tu és o primeiro, estás indicado para seres o primeiro. Eu disse: assim, olha, muita honra em saber, muita alegria em saber, muito respeito em saber, feliz por saber, mas eu não vou ser o selecionador nacional do Paraguai. Não. Porquê? Porque não tenho empresário, estou sozinho. Sou Bianchi, tenho um bom empresário, sou Maturana, tenho um bom empresário, eu estou sozinho, não tenho força. Mas eu fico muito agradecido ao senhor Dom Oscar Harrison por meter na lista dos candidatos, há só 3, e eu sou o número 1, e muito obrigado. E de facto não fui. E voltei novamente à Liga Deportiva Alagoense e à Costa Rica. Quem é que foi? Quem é que foi? Nem Maturana, nem Bianchi. Foi o César Maldini. O italiano. Okay. Foi o italiano César Maldini. E como é que correu esse Mundial? Foi o pior Mundial do Paraguai. Ele não conseguiu voltar ao Paraguai porque tinha logo ameaças de morte. Estamos a falar da América do Sul, não é? Sim. Ameaças de morte. E foi direto à sua casa à Itália. Okay.
só uma coisa, porque de facto Joaquim Cristino, Livramento e Carlos Lopes são três figuras, não é nacionais, é internacionais. Certo. E ocuparam, ainda bem, o nosso tempo. Sim. Mas, e porque estamos a terminar, eu quando não estava aqui, no estúdio, e o Guilherme estava com a Marta Michão, que é a nossa produtora, Sim. ouvi falar do programa Bola Branca e de um avião. Ai, Jesus, meu E então Deus. acho que é a melhor maneira de acabar a entrevista é com Jesus. essa história, mas tem que ser Sim, tipo claro. Twitter. Não, eu vinha de um jogo internacional com a Seleção Nacional da Guiné-Bissau, Guiné-Conakry e Guiné-Bissau, e vínhamos de regresso no voo de transportes aéreos Guiné-Bissau, para regressar à Guiné-Bissau, e apanhámos já ao final de tarde e à noite, e eu vinha no meu lugar com a minha equipa, e os pilotos chamam-me e dizem-me: Farinha, venha ouvir a Bola Branca. Digo: pá, mas eu vou no ar, estou entre Guiné-Conakry e Guiné-Bissau e vou ouvir a Bola Branca. Giro. Até Isso foi fui. em que ano? Isto foi em 1993, 94. Está tudo dito, 1900, já é 1993, 94. 30 anos. Sim, repara. Ok. Entretanto, eu sento-me, eles estão ao lado, os dois, há ali assim umas garrafas de whisky pelo meio, e eu fico um bocado assustado: epá, o que é isto? A voz assim um bocado enrolada, mas pilotos a sério, pilotos bons, mas de facto um bocado de coisa. E depois na brincadeira, e que não foi na brincadeira, dizem-me assim: olha, hoje quem vai aterrar o avião és tu. Eu disse: como? Vocês estão malucos? E eu conheci um deles. Como? Hoje quem vai aterrar o avião és tu. A ouvir a Bola Branca. A ouvir a Bola Branca. E eu digo: pá, mas eu nunca, nós explicamos, não tenhas problemas. Mas estamos a aproximação de pista, e não havia luzes na pista, porque o senhor que estava na torre de controle também estava bêbado, estava a dormir, e não abriu as luzes da pista. Era o único voo que havia, era o nosso. Isso em Bissau. Isto em Bissau. Então não se via, era só as luzes do avião. Então, mas onde é que está a pista? Mas vamos ver como é que é, vamos ver por aqui, para a esquerda, tal, aí está ela, e tal, vamos lá. E deixa cair o avião, que o avião ia-se partindo, não é? Mas o avião que aterrou metade na pista, metade na terra. É claro. E aquela malta, os jogadores, etc., porque achavam muita graça que o Farinha, o treinador, também foi a pilotar e a aterrar o avião, a chegada ao país, ao nosso país, Guiné-Bissau. Aplausos e Farinha, aplausos. E quantos quilos perdeu nessa aterragem? Por amor de Deus. Mas foi assim, sabes? E destas histórias, Rui, havia dezenas e dezenas para contar. Mas esta foi uma delas. Porque eu julgava que essa história até tinha sido na Guatemala. Não, na Guatemala não falas da Guatemala. A Guatemala eram as balas a passarem ao lado. Porquê? Não, isso. Guerra Civil? Ou... Não, parecia uma guerra civil. Quando o Municipal, a minha equipa, ia jogar fora, aquilo era Porquê? tremendo. Era uma equipa grande contra equipas pequenas? Não, ou nada a ver? Municipal, eu fui treinar o Municipal. Na Guatemala há dois grandes clubes, Municipal e Comunicações. Sim. O Municipal são os rojos. Os vermelhos, sim. Os vermelhos. E Comunicações é o quê? Os brancos. Os brancos, ok. Os cremas. Okay. E quando nós jogávamos no Estádio Nacional, tanto, agora já não, o Crema joga na Pedreira e nós... Eles antes dividiam o estádio? Sim, como se no fosse Estádio Milan Nacional. Inter. No Estádio Nacional. Ok. Bateu Flores. Ok. No Estádio Nacional ainda vai lá, não é? Agora, quando vamos jogar fora às províncias, não é? É muito complicado. Muito complicado. E balas mesmo? Balas? Mesmo balas a sério, porque havia as balas aí a 1 metro de distância. Para o medo, para Portanto, eram para balas intimidar, disparadas de propósito para o lado. Com tartagas. Sabes o que é que são tartagas? Tartagas são aquelas metralhadoras pequeninas que se pega assim estás a ver, com uma mão assim, e dispara assim, e as balas vão saindo. Eles chamam tartagas, porque aquilo então eles chamam tartagas. Okay. Eu estou no banco e os meus jogadores é que me dizem: Farinha, tu não te levantes nem des um passo à frente, ficas em pé ou ficas em cabeça. E eu de vez em quando e é logo e as balas, eu levantava a relva e via-se mesmo. Eu disse: mas... Isso foi em que ano? Ora, isto foi em 2011. É muito recente. 2010 a 2011. Portanto, a loucura é muito recente. Eu tinha vindo de Folado 4 anos, fui ao Municipal,
para ser campeão, fui vice-campeão, perdi por penaltis, mas roubaram, atenção, e eu não vou dizer como é que me roubaram e porque é que me roubaram, e voltei, como me prometi e cumpri, voltei ao FLAD para fazer mais um ano, ao Irão. Só para acabar, porque há bocado falámos da Guiné-Bissau. Sim. Sei que em 92, 92, sim. Guiné-Bissau, Portugal, Sim. no estádio do Jamor, Portugal com Dani, Nuno Gomes, Agostinho, Guiné-Bissau 1, Portugal 0, jogo de lusofonia. Sim, eu vou-te não? dizer, foram os primeiros jogos esportivos de língua portuguesa, no Estádio Nacional. A Guiné-Bissau venceu na final Portugal, que eram os atuais campeões da Europa, sub-16. Ok. Ganhámos 1-0, marcámos o segundo golo, que não havia fora de jogo, e disseram que era fora de jogo, por 2-0 já era um escândalo. Nas bancadas gritava-se Federação Portuguesa de Futebol 0, Direção-Geral de Esportes 1, porque eu fui por intermédio da Direção-Geral de Esportes, pelo querido amigo e professor Mirandela da Costa. Ok. Foi ele que me contratou. E 1-0 é de quem? O outro era Carlos Queiroz. Não, 1-0 foi de quem o marcador? Lino Vata. O Lino Vata, que do Marítimo depois. o que depois sai para o Futebol Clube do Porto. Ok. Faz o Campeonato do Mundo de Tóquio e Japão, onde nós poderíamos perfeitamente ser campeões do mundo. A única derrota que a Nigéria no Campeonato do Mundo de Tóquio e Japão, a única derrota que a Nigéria teve em todo o Campeonato do Mundo foi com a Guiné-Bissau, em Bissau por 2-0. E também outro jogo, desculpem, eu não gosto dessa palavra, mas é verdade. Não. Vamos chamar ao touro que tem cornos, não é cifras, é cornos. Pronto. Fui roubado, inocentemente roubado. Tanto na Nigéria, em Lagos, 60 mil pessoas, como depois no estádio 24 de setembro com 20 mil pessoas, que é o que leva ao estádio, aquilo não leva mais. E essa equipa de Portugal, só voltando atrás, Queiroz e Nelvingada, portanto é dupla de Não, sempre. e era o Agostinho, também lá estava. Oliveira, okay. Era o Simões, que também lá estava. Okay. Eram vários. O Rui Caçador, que também lá estava. Eram vários treinadores. E o Rui Caçador que é muito bem, o Carlos Queiroz também dá-se bem comigo, isso eu não gosto muito dele, do Nel Vingada também. Claro. 3 pessoas que eu gosto muito, Carlos Queiroz, Nel Vingada, Rui Caçador. Mas isso foi uma vitória histórica para a Guiné-Bissau. Não tenhas dúvidas, homenageados pelo Sr. General Lino Oviedo, General Nino Vieira, Presidente da República. Lá, à chegada. Sim, à chegada eram 200 mil pessoas à nossa espera. Quantas? 200 mil. Não chegámos ao destino, foi uma guerra para chegar ao destino, foi uma confusão, foram horas para chegar desde do aeroporto até ao Palácio do Presidente. Aquilo foi um pandemónio, aquilo estava tudo em festa, foi algo de facto, e tínhamos de facto uma grande seleção. Ainda hoje eles me falam e ainda hoje eu tenho carinho por eles, ainda hoje eu os cumprimento, ainda hoje temos uma grande amizade. Alguns infelizmente já morreram. Grandes peripécias que se passaram quando fomos à Nigéria, coisas terríveis que nos fizeram. Também depois na Guiné-Bissau, o que eles fizeram, o que a Nigéria nos fez, terrível, feio, muito feio. Um relatório que apresentámos ao José Blatter, atual, nessa altura, secretário, ex-secretário-geral da FIFA, sim. E ele só responde assim, está feito, muito feia a resposta, está feito, pronto, mas fizeram-nos coisas, um relatório muito bem apresentado, com todos os pormenores do que nos fizeram, e está feito, pronto, e está feito, porque a Nigéria é uma potência, que foi campeã do mundo, venceu ao Ghana 2-1, e já te disse, a única derrota foi com a Guiné-Bissau, e nós merecíamos perfeito, porque o Rui Caçador disse-me no final, no estádio de Jamor, disse-me assim, Farinha, cuidado, prepara esta equipa, cuida estes meninos, vocês vão ser campeões do mundo no Japão. Ele teve essa noção, eu também tinha essa noção, mas pronto, são coisitas do futebol. Muito bem. Obrigado. Obrigado, por foi um gosto. Maravilhosas. Muito obrigado. Pode ver-nos no site, rr.pt, no YouTube, no Spotify e outras plataformas. Foi um gosto. Mais uma vez, obrigado. E até à próxima. Muito obrigado.